Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Pedro da ADSM Jardim Áurea, Regional 5, e nesse momento eu vou estar fazendo a leitura da palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 5, do seu versículo de número 1 a seguir, que nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. E de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela ao seu senhor: tomara ao seu senhor que tivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e o levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu cure de sua lepra. É uma passagem extensa, vou estar lendo só até o verso de número 7. Louvamos a Deus por este momento a qual o Senhor Jesus nos concede de estar aqui, mais uma vez assim ministrando a palavra de Deus. É uma passagem assim muito importante que nos fala acerca de um homem muito importante da época, Naamã. Ele era comandante do exército do rei da Síria, mas nos diz assim a palavra de Deus que ele era leproso. E nós vemos aqui a palavra de Deus nos diz que saíram da terra tropas da Síria e de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao seu serviço da mulher de Naamã. Nós vemos aqui, amados irmãos, que ele era uma pessoa assim muito importante, porém ele era leproso. E nos diz aqui a palavra de Deus que saíram tropas da Síria e de Israel e levaram a menina cativo a serviço da mulher de Naamã. E ali aquela menina, ela observando aquela situação, um homem muito importante, de confiança do rei, porém leproso. E ela chega à sua senhora e diz: olha, se este senhor pudesse estar à frente de um profeta que há em Samaria, ele assim o curaria da sua lepra. E nós vemos aqui a palavra de Deus, que Naamã, ele foi até o rei, e o rei escreveu carta, enviando assim para que ele fosse ali ao rei de Israel. E nos diz aqui a palavra de Deus, que ele chegando ali diante da casa de Eliseu, com seus cavalos, com seus carros, nos diz aqui a palavra de Deus, que o profeta Eliseu deu assim uma ordem a Naamã, que ele fosse ao rio Jordão e mergulhasse por 7 vezes. E aqui nos chama a palavra de Deus, nesta parte a qual o profeta de Deus enviou o mensageiro dizendo assim a Naamã, que ele fosse até ao rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. Nos diz aqui a palavra de Deus que Naamã, ele se indignou, ele se irou, porque o profeta, ele esperava que o profeta de Deus ficasse de pé diante dele, invocasse o seu Deus, estendesse a sua mão sobre ele e ele seria curado da sua lepra. Mas foi totalmente diferente daquilo a qual Naamã esperava. Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas.
Nós queremos assim ensinar a forma de Deus trabalhar sobre as nossas vidas. O querer de Deus para as nossas vidas é sempre melhor. O jeito de Jesus, ele é especialista em trabalhar em todos os sentidos da nossa vida. E nós vemos aqui a palavra de Deus, que Naamã, ele diz no verso de número 12, não são porventura Abanas e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Naamã, até aquele exato momento, ele não entendia qual era a vontade de Deus sobre a vida dele. Trazendo para os nossos dias de hoje, mergulhar no Rio Jordão seria, para mim e para todos que estão ouvindo esta palavra, quebrar o nosso eu, o nosso orgulho, tudo aquilo que há dentro de nós que não agrada a Deus. Era isso que Deus estava propondo para Naamã, pois ele era um homem rico, muito bem sucedido, chefe do exército da Síria, porém ele era leproso, e a lepra simboliza o pecado, e Deus queria realizar algo de extraordinário na vida de Naamã. E aí agora ele ordena ali ao seu servo, dizendo para com ele que ele fosse até o Rio Jordão e que ele mergulhasse por 7 vezes. Creio eu na palavra de Deus que cada mergulho que Naamã dava, ele ia quebrando o eu, ele ia quebrando o orgulho, tudo aquilo que não agradava a Deus dentro de Naamã. Cada mergulho que ele ia dando ia se caindo por terra e o nome do Senhor Jesus era glorificado na vida dele. E nós vemos a palavra de Deus que no 7º mergulho, nos diz a palavra de Deus que Naamã ficou como se fosse a pele de uma criança, restaurado para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. Não tem coisa melhor do que servir a Jesus e obedecer à voz do nosso Deus. É glorioso servir a Ele, porque quando Ele ordena, Ele se responsabiliza. Nós vemos algumas passagens na Bíblia, os heróis da fé querendo dar algum jeito em algumas situações que Deus determinava. Aprendemos com a palavra de Deus, não é bom que nós queremos ajudar ou dar um jeito na forma que Deus trabalha. A forma que Deus trabalha para as nossas vidas, Ele sabe aquilo que é melhor. Aonde que Ele nos ordenar que nós mergulhe, vamos simplesmente obedecer. A palavra obediência é o segredo nas nossas vidas. A ordenança de Deus para Naamã era que ele mergulhasse no Rio Jordão. Se fosse aqui em São Paulo, creio eu que seria no Rio Tietê, conhecido de todos nós, um rio de água suja, mas era lá que a bênção de Deus estaria, lá no Rio Tietê, aleluia. Então nesta noite que nós possamos atentar para a palavra de Deus, fazer aquilo que Deus ordena que nós façamos, pois aonde Deus ordena, ali está a bênção para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Então uma passagem gloriosa da parte de Deus, aonde que nós aprendemos com a palavra de Deus. Outra parte que nos chama muito a atenção dentro desta passagem é um homem, o profeta de Deus chamado Eliseu. Aquela menina, ela estava em terra estranha, mas ela não esqueceu dos milagres realizados através do homem de Deus. Que nós possamos olhar para estes heróis da fé e almejar dentro do nosso coração de ser pessoas cheias da graça de Deus, transformadas pelo poder da palavra de Deus, como Eliseu era um grande homem de Deus. Se nós formos neste mesmo, no capítulo de número 4, nós encontramos aquela passagem da sunamita, a qual ela observava quando Eliseu passava, e ela chama o seu marido e diz: olha, marido, eu tenho observado este homem é um santo homem de Deus. Então simplesmente Eliseu, ele evangelizava o evangelho de salvação através do seu comportamento
momento ele passava e aquela família observava a pessoa de Eliseu. Ela chega para o seu marido e diz: eu observo este homem, que este homem é um santo homem de Deus. E ela dá uma opinião ali ao seu marido para que eles fizessem um pequeno quarto e ali colocasse uma cama, uma cadeira, um candeeiro, para que quando ele passasse ali, eles hospedassem ele, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. O que eu quero dizer com esta palavra, que nós possamos se atentar à palavra de Deus e que possamos, como nosso pastor presidente sempre nos ensina, o nosso testemunho é algo muito importante na nossa vida. Como Eliseu, ele ganhava almas com o seu testemunho, que nós possamos ganhar almas para o reino do Senhor Jesus com o nosso testemunho. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui esta passagem, a qual Deus operou um milagre na vida de Naamã. Quando ele mergulhou pela 7ª vez, ele recebeu uma grande vitória para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu não quero assim me estender, pois tem outros pastores que estarão ministrando também nesta noite, mas eu deixo aqui a minha palavra de gratidão por esta oportunidade de poder estar assim ministrando a palavra de Deus, que possamos se atentar para a palavra de Deus e viver ela, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Neste momento, a minha palavra de gratidão, eu quero assim agradecer a Deus por essa oportunidade, a pessoa do nosso pastor presidente Deiró, por essa oportunidade concedida. Também a minha palavra de gratidão, a pessoa do compastor Donizete, que está nos acompanhando, a pessoa do nosso irmão Leonardo, que está nos acompanhando. Que Deus assim possa abençoar a vida de vocês de uma forma toda especial. Também quero agradecer pelo carinho, por toda a diretoria da TV ADSM, que Deus assim abençoe a vida de vocês, por todos os esforços de vocês, e Ele recompensem a vida de vocês com todas as bênçãos do céu. Quero assim também fazer um convite aos irmãos que queiram cultuar conosco ali na nossa congregação, na ADSM, no Jardim Áurea, Regional 5, vocês estão convidados para estar ali cultuando conosco às quartas, quinta e aos domingos. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos com toda sorte de bênção.